Salve, salve, galeritia! Olha os passarinhos aí! Nós estudamos aí nessas primeiras semanas um pouquinho a respeito do nosso sistema solar. E olha só que legal, já descobrimos os dois primeiros modelos teorizados pelo homem para poder explicar o universo. Consistia do modelo geocêntrico e do modelo heliocêntrico. Hoje nós vamos parar um pouquinho para poder corrigir as nossas atividades, tá ok? Então vamos lá, página 35, exercício de 1 a 5 e página 43, exercício 6. Tranquilinho? Então pegue o seu livro para a nossa viagem. Vamos lá? Página 35, questãozinha 1. A questão diz o seguinte pra gente. Os antigos filósofos gregos criavam seus modelos a partir do que conseguiam perceber na natureza. Podemos confiar em nossas observações a olho nu para descrever a ciência? Então, olha só, pessoal, eu gosto de colocar aqui sugestão de debate, né? Para a gente poder discutir o que a gente pode imaginar a respeito de possíveis respostas. A visão humana, ela serve para poder explicar diversos fenômenos que estão ao nosso redor. Então, o que o homem observou a olho nu durante muitos anos, ele não conseguia explicar de forma total como nós enxergaríamos o universo. Então, muitos fenômenos ficaram por serem explicados, como, por exemplo, as órbitas dos planetas que a gente chamava de órbitas errantes. Mas para a agricultura, em um determinado momento, funcionou muito bem as observações a olho nu. Então, as observações a olho nu, elas não nos dão de forma categórica, de forma certinha o que acontece. Mas elas ajudaram muito no desenvolvimento das nossas civilizações. Agora, é claro que quando a gente aperfeiçoa instrumentos para poder observar o céu, e a gente consegue ver além, as nossas observações são muito mais precisas e nós conseguimos ter uma ideia muito mais exata de como funciona efetivamente um fenômeno. Então, a ciência, ela se desenvolveu, né, a partir do momento que a gente conseguiu ter instrumentos de observação ou instrumentos de medida, tá ok? Então, nossa visão a olho nu, muitas vezes a gente peca, deixa muitas coisas a desejar, mas quando utilizamos ali instrumentos ópticos para poder enxergar o universo, a gente consegue ter uma compreensão e uma visão melhor. Por isso, a nossa sugestão de debate fica, né? Muitos fenômenos foram observados a olho nu e explicado pelo ser humano. Por algum período, as ideias até ajudaram no desenvolvimento das civilizações, mas foi a partir do aperfeiçoamento dos instrumentos de observação que os modelos com novos pontos de vista alavancaram o desenvolvimento de percepções mais eficientes e desenvolvimento científico mais significativo. Então a gente precisou realmente de instrumentos para a gente poder aperfeiçoar os nossos modelos de compreensão dos sistemas do universo. Tranquilinho até aí, galerinha? Então vamos para a próxima questão. Página 35, questão 2. Questão 2 vem assim para a gente, ó. Descreva o modelo de universo aristotélico. Então nós lembramos que no modelo de universo aristotélico, o que acontecia? A gente tinha a Terra no centro do universo, e aí a gente chamava de modelo geonocentro, ou modelo geocêntrico. Depois da esfera que seria o planeta Terra, né, no centro do universo, a gente teria ali algumas camadas que eram camadas esféricas. Então na primeira camada esférica viria a Lua, na próxima camada esférica viriam os planetas, na próxima camada esférica viriam as estrelas e as constelações. Então o universo seria feito de várias esferas que estavam uma dentro da outra, tipo casquinha de cebola. Então a gente chama esse modelo de cascas concêntricas. Então outra coisa que o Aristóteles previu foi que os planetas seguiam uma ordem crescente de perfeição, né? Então a gente tinha aqui a Terra, não muito perfeito, depois viria a Lua, que ele acreditava que era uma esfera perfeita, logo depois viriam os planetas, e na última camada você teria ali as constelações. As constelações eram a estrela fixa, ela era como se ela dividisse a ideia do universo que seria humano e do universo que seria divino. Então era como se as estrelas fossem esse portão para a divindade. Então ficou aqui, ó, nossa sugestão de debate. Se liga nessa história. Aristóteles acreditava que o universo era composto por uma seleção de esferas transparentes e concêntricas, lembra? Uma dentro da outra, como camadas de uma cebola. A gente trocou ideia sobre isso. Nesse sistema, a Terra permanece imóvel no centro,
né, que é o gel no centro, modelo geocêntrico, e cada casca abriga uma camada que permite o astro celeste orbitar a Terra, e os corpos celestes seguiam uma ordem de perfeição. Depois da Terra vinha a órbita da Lua, na sequência os planetas, que eram os errantes, dançando leves pelo espaço como bailarinos. Na última camada encontravam-se as estrelas fixas, com uma espécie de motor divino, dando origem ao portal com o mundo celeste. Então, essa era a ideia, uma das ideias que a gente tinha para poder descrever o modelo aristotélico, tá ok? Em seguida, questão número 3. No modelo geocêntrico defendido por Aristóteles, onde ficavam as estrelas? Então, a gente acabou de conversar sobre isso, né, galerinha? Elas se localizavam na camada mais externa daquele conjunto de cascas esféricas concêntricas, beleza? Fazendo a divisão de um mundo que seria o mundo humano e a divisão do mundo sobrenatural ou divino. Questão número 4. E para o modelo de Copérnico? E além disso, quais foram as principais contribuições de Kepler? Então primeiro vamos para o Copérnico, né, que veio primeiro ali do que Kepler. Nicolau Copérnico ele acreditava que o Sol estaria fixo no centro do universo, onde os corpos celestes ficavam orbitando esse hélio no centro, né, modelo heliocêntrico, com exceção da Lua, que, né, já tinha sido observado que a Lua continuava orbitando a Terra. O Nicolau Copérnico previu que essas trajetórias seriam semicirculares, seriam como se fossem círculos perfeitos, né, girando ali em torno, né, do Sol. Então essa era a primeira ideia que ele tinha. Um pouco mais tarde, Kepler, por meio dos estudos de Tycho Brahe, que era seu tutor, né, enunciou algumas leis, algumas novas formas de se observar o universo, e que para a gente ficou muito mais claro. Ele propôs, primeira coisa, foi a lei das órbitas, chamada de primeira lei de Kepler. Então ele previu que as órbitas dos planetas não eram mais círculozinhos perfeitos. Quando eu parava para poder observá-los como círculos perfeitos, os períodos não coincidiam com a observação. Então Johannes Kepler foi lá, fazendo as observações e estudando os dados deixados por Tycho Brahe, percebeu que os planetas descreviam órbitas elípticas. Então chama-se lei das órbitas, que mostra que as órbitas dos planetas não são exatamente circulares perfeitamente. É como se fosse um círculozinho achatadinho. E a gente chama de órbitas elípticas. E o Sol estaria em um dos focos dessa órbita, né? Então a elipse é como se fosse a soma de dois círculozinhos, né? Então um dos dois lados seria o foco onde é que o Sol estaria proposto. Kepler previu também a lei das áreas. Ele viu que os planetas percorriam áreas iguais em tempos iguais. Isso dá uma consequência para a gente. A consequência é que quando os planetas estão mais próximos do Sol, eles têm que andar mais rápido do que quando eles estão distante do Sol. E aí a gente chama essa lei de lei das áreas ou da varredura, também pode aparecer para você, amigão. Terceira lei é a chamada de lei dos períodos. Então ele percebeu que havia uma relação entre a distância do planeta e o tempo que ele demorava para orbitar o Sol, e quando eu fazia uma razão entre esse período, né, uma relação desse período com o raio médio, que é a distância média que ele está andando até o Sol, você conseguiria prever quanto tempo demoraria para um planeta orbitar o Sol, como por exemplo de cometas, de outros planetas. Não precisaria mais ficar observando o céu aí durante anos e anos para poder entender quanto tempo demoraria para um astro celeste orbitar o Sol. Bastaria utilizar essa comparação do período com outro planeta e do raio médio para poder descobrir quanto tempo que poderia demorar para esse astro celeste voltar. Assim foi como, por exemplo, o cometa de Halley, que foi identificado ali, o seu período já por volta de 1700 pelo cientista chamado Edmund Halley, beleza? Questãozinha número 5, galerinha. Quais foram as observações de Galileu que serviram para fortalecer o modelo heliocêntrico que é aceito atualmente? Galerinha, olha, o Galileu foi o primeiro homem a pegar uma luneta, né, que era utilizado para poder fazer observações de embarcações, geralmente aproximando do porto, e apontou ela para o céu. E aí lá Galileu descobriu uma série de coisas muito legais. Uma das coisas que Galileu percebeu foi a imperfeição da esfericidade da Lua. Então ele viu que a Lua não era a esfera perfeita como Aristóteles tinha previsto. Percebeu que haviam crateras. Então, aquela ideia mística de que todos os astros celestes eram esféricas, perfeitas,
caíram por terra, porque Galileu percebeu que na verdade não era assim. As esferas eram imperfeitas, eram irregulares. Outra coisa que ele acabou percebendo, além das crateras na Lua, ele percebeu que haviam outros corpos celestes que orbitavam planetas e que não simplesmente orbitavam o Sol, como por exemplo as luas de Júpiter. Então ele viu que Júpiter tinha ali pelo menos 4 luas que ele conseguiu identificar com o equipamento dele. Hoje nós sabemos que são mais. Mas ele observou esses satélites naturais que orbitavam Júpiter. Então Galileu, olhando isso, falou assim: nossa, então realmente nem tudo gira em torno da Terra, né? E também nem gira somente em torno do Sol. Tem alguns planetas que conseguem ter satélites naturais. E aí, né, desmistificou-se essa ideia, né, de um centro único de órbita ali. Identificou também manchas na superfície do Sol, né? E ele percebeu também as fases de Vênus. Página 43, questãozinha 6. No sistema solar há 8 planetas diferentes. Quais são rochosos e quais são os gasosos? Então olha só, galerinha, nós sabemos que os corpos celestes que orbitam uma estrela, eles podem ter uma série de classificações. Se ele tiver massa suficiente para se tornar esférico pela sua própria gravidade, a gente pode considerar ele como planetas. Tá? Os planetas eles são divididos em duas categorias, são os planetas rochosos e os planetas gasosos. Os planetas rochosos recebem o nome de telúrico. Eles geralmente são esses que estão mais próximos do Sol. Então, os planetas rochosos ou telúricos que nós temos no nosso sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os outros tipos de planeta que nós temos são os planetas gasosos. Então, esses planetas gasosos, a maior parte da sua superfície ela é gasosa. E, naturalmente, por ser um planeta gasoso, ele consegue se espalhar um pouquinho mais. Então, ele acaba ocupando volumes maiores. Podemos observar como planetas jovianos os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.